Bom, seguindo então na parte de relacionamento, a seção 2 vai tratar de relacionamento entre os profissionais. O artigo 11 vai falar dos deveres e o artigo 12 vai falar das infrações éticas pertinentes a essa relação. O artigo 11 é bem sucinto, né? O fonoaudiólogo deve, atendendo o cliente simultaneamente com outro fonoaudiólogo, a tomarem como um acordo. Então não é eu fazer uma coisa e o colega fazer outra. A gente tem que sempre estar conversando, sempre estar atuando em comum acordo e fazendo a mesma coisa, tá? Recorrer a outros profissionais sempre que for necessário. Então, se eu precisar de uma supervisão, recorre. Consiste em infração ética, esse é o artigo 12. Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal, ser cúmplice de pessoas que exerçam ilegalmente a profissão ou cometam infrações éticas, isso é interessante saber. Emitir opinião despreciativa técnico-científica sobre outro profissional, então cuidado ao falar mal do colega, porque é infração ética. Obter ou exigir vantagens indevidas de colegas nas relações profissionais, então isso já foi tocado no vídeo anterior, né, que a gente falou, essa questão aí, eu cobro 50% fica para mim, 50% fica para você porque eu te encaminhei o paciente. Isso aqui é interessante, deixar de reencaminhar ao profissional responsável o cliente que lhe foi enviado para procedimento específico ou por substituição temporária. Salvo por solicitação do cliente, então se o cliente quer, pode, tá? O cliente diz que quer, bom, aí tudo bem, tá? Ou na iminência de prejuízo deste, devendo o fato ser obrigatoriamente comunicado ao colega, mas eu preciso ser obrigatoriamente comunicado que isso aconteceu. Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos. Que foi o mesmo esquema que eu falei. Alterar conduta fonoaudiológica determinada por outro fonoaudiólogo, mesmo quando investido da função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível prejuízo para o cliente, devendo comunicar imediatamente o fato ao fonoaudiólogo responsável. Então, mas tudo é comunicação, como já havia dito, no caso, entre os dois fonoaudiólogos, né, que isso está falando ali, então, para atuar de comum acordo, né, então aqui está só refutando, né, dizendo que, mesmo então, no caso assim, se eu for alterar a conduta, porque é melhor para o paciente, eu tenho que comunicar ao outro fonoaudiólogo, tá? E tem que comprovar, de preferência, que essa conduta é melhor, porque isso é passível de ser chamado no conselho para se explicar. Negar injustificadamente colaboração técnica ou serviços profissionais ao colega. Negar por negar, no caso, né? Colaboração, enfim. A parte de sigilo profissional, ela só tem os deveres, né? É o artigo 13 que trata disso. E, assim, tudo mais ou menos como a gente já conhece, né? Na verdade, aqui no primeiro parágrafo fala assim, manter sigilo sobre os fatos de que tenha conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente, exceto por justo motivo. O que é esse justo motivo? Isso aqui está explicando aqui. Situações em que o seu silêncio põe em risco a integridade do profissional, do cliente e da comunidade. E B, seria o cumprimento de determinação judicial. Então, judicialmente, e aí também aqui, depois no segundo parágrafo, fala assim, não constitui quebra de sigilo profissional a exposição do tratamento empreendido perante o Poder Judiciário, nas ações que visem a cobrança de honorários profissionais. Então, se eu estou cobrando honorários, eu posso sim expor alguma coisa dentro, na frente do juiz, no caso. O capítulo 7º, então, vai tratar da remuneração profissional. Tá? O artigo 14 vai falar dos direitos e dos deveres, perdão. E no 15 vai falar das infrações éticas. Então, o que são esses honorários profissionais? O que pode ser considerado na hora que eu cobro o meu paciente? A condição socioeconômica dele e da comunidade onde ele vive, da comunidade, onde eu tô, se eu tenho uma clínica instalada numa favela, eu posso cobrar um valor baixo. Se eu tenho uma clínica instalada num bairro nobre, eu deveria, obrigatoriamente, mas enfim, né, vai o bom senso, mas cobrar um valor alto.
A titulação do profissional também. Uma coisa é eu ser recém-formado, outra coisa é eu ser especialista, mestre, doutor, pós-doutor e etc. Os valores são usualmente praticados pela categoria, não tornar a coisa tão díspare. O tempo utilizado na prestação do serviço. Uma coisa é eu cobrar por meia hora, uma coisa é eu cobrar por 1h30. O caráter de permanência, temporariedade ou eventualidade do tratamento. Então essas três questões aí vão determinar também. Por exemplo, a velha história dos pacientes antigos, de longa data, né? Que eu posso fazer um valor diferenciado menor para eles no caso. O custo operacional, né? Quais são as tecnologias que eu vou utilizar no meu atendimento e que me custam caro e que eu tenho que repassar para o meu cliente. E quais são as que eu não vou utilizar e que eu posso fazer algo menor, né, um valor menor. Parágrafo único. É direito do fonoaudiólogo apresentar seus honorários separadamente, quando no atendimento ao cliente participarem outros profissionais. Então, tendo outros profissionais, o meu valor ele pode ser separado, ele pode ser maior, ele pode ser menor, enfim, né, isso cabe o fonoaudiólogo, né, no caso, decidir. Infrações éticas, nós temos 3 aqui. Primeira, oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuitos a entidade pública de qualquer natureza ou a empresas e participar gratuitamente de projetos ou outros empreendimentos que visem lucro. Tá? Então, não ser remunerado para trabalhar numa entidade pública, mas é porque de repente estou na iminência ali de receber um contratinho da prefeitura. Não pode. Tá? Empresa também, eu quero ser contratado para a empresa, vou trabalhar de graça. Não pode. Participar gratuitamente de projetos e outros empreendimentos que visem lucro e eu não ganhar nada. Não pode, não pode. Receber ou dar gratificação por encaminhamento ao cliente. Então, fulaninho ali me mandou um cliente e tal, eu dou um percentil para ele. Não pode. Isso já foi dito também, só está se reforçando. Receber ou cobrar de cliente atendido por convênio ou contrato valor adicional por serviço já remunerado. Ou seja, eu tenho um convênio lá que me paga pouco. Eu acho que esse convênio paga pouco, mas eu fico com convênio porque eu vou e falo para o meu cliente para ele me completar ali o valor da minha consulta, um valor aí X de minha consulta. Não pode. Eu já passei por isso, já peguei paciente assim isso consiste em infração ética. Capítulo 8. Então, formação acadêmica, pesquisa e publicação. No artigo 16 vão estar os deveres e no artigo 17 vão estar as infrações éticas referentes então à formação acadêmica, pesquisa e publicação. O que é interessante falar nos deveres, né? Que na verdade assim, para participar de uma pesquisa, sempre tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Para publicar foto de cliente não é bem assim, foto, vídeo, qualquer coisa, né? O cliente tem que autorizar isto, autorizar o direito de imagem. E responsabilizar-se, então, no caso, por serviços fonoaudiológicos, produções acadêmicas e científicas executadas pelos alunos sob sua supervisão. As infrações éticas seriam o quê? Falsear dados ou deturpar a interpretação dos mesmos, divulgar ou utilizar técnicas ou materiais que não têm eficácia comprovada, servir-se então de uma posição hierárquica para impedir ou dificultar que o colega utilize as instalações e demais recursos das instituições ou setores sob sua direção no desenvolvimento de pesquisa, salvo o estrito cumprimento do dever legal. Aproveitar-se da posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica da qual eu não tenha participado. Apresentar como sua, no todo ou em parte, obra científica de outrem, ainda que não publicada. Então, eu pegar a obra de alguém e apresentar como dizendo que é minha. Utilizar sem referência ao autor ou sem sua autorização expressa de dados, informações ou opiniões coletadas em parte publicados ou não. Utilizar-se da influência de cargo para aliciamento ou encaminhamento de clientes para a clínica particular. Ou seja, eu sou funcionário público e aí eu tenho lá, aí eu encaminho os clientes para a minha clínica particular. Então aqui está dizendo claramente que não pode. Tá? Ou eu sou professor e encaminho para a minha clínica. Não pode.
Desatender as normas do órgão competente e a legislação sobre pesquisa. Então, assim, resolução 96 de 96, tá? Código de ética profissional, código de ética profissional que eu estou falando aqui. Resolução 96, tá? Que trata de pesquisas com seres humanos. Então, aqui o próprio Código de Ética já está falando que não pode ser, essa legislação não pode ser violada. Bom, como nós estamos quase no final aqui já, partindo para o capítulo 9, eu vou dar uma pausa, já vou subir esse vídeo e aí a gente parte para a sequência.